Em meados dos anos 90, as pessoas achavam que lutar MMA fazia o homem se tornar amedrontador e durão, enquanto saber lutar wrestling não trazia o mesmo respeito. De qualquer maneira, em 1994, um lutador diferente surgiu para mudar esses parâmetros. O nome dele era Dan Severn, apelido A Besta. Naquela época, Dan Severn já queria ingressar no UFC e mostrar o seu potencial, mas incrivelmente o UFC negou a participação dele, alegando que wrestling não era uma arte marcial. Depois de alguma insistência, o UFC deu a ele a oportunidade de lutar no quarto evento, tornando aquele um marco na história das lutas. Uma noite da besta. Dan Severn ingressou no wrestling tendo se tornado do time olímpico com 17 anos, tornou-se um ícone no esporte e chamou a atenção da grande mídia. Infelizmente, uma lesão grave no joelho descarrilhou sua carreira no esporte, piorando a situação naquele tempo, aonde a medicina não trouxe uma solução para o seu problema. Disso, algo aconteceu, pois se não fosse por essa lesão, nunca teríamos visto a besta apavorar seus adversários dentro do octógono. Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. E eu sei, vocês estavam com saudade desse tipo de conteúdo que a gente faz aí, trazendo basicamente a história do mundo das lutas, principalmente dos primórdios do UFC, onde muitas coisas tiveram ali mudanças extremamente importantes para se tornar o que o MMA é hoje. Então, mais um vídeo desse estilo. Espero muito que você deixe o like, esteja com a gente aqui nesse tipo de conteúdo, porque, cara, é muito difícil de trazer realmente aí toda essa história. E hoje a gente vai falar sobre uma lenda, Dan The Beast Severn. Para pedidos especiais, pode me seguir no Instagram, CaioCFX, você será muito bem-vindo. Agora bora pro conteúdo. Em dezembro de 1994, o UFC em Oklahoma. Nesse tempo, o MMA não existia. O UFC tinha lutas com poucas regras e nenhum limite de peso. Dan Severn estreou contra Anthony Macias, um lutador de Muay Thai duríssimo, 2 vezes campeão colegial de wrestling também, mas nem isso era páreo para enfrentar Dan Severn. Seria como trazer uma faca para uma guerra com metralhadoras. Mesmo alguns achando que Macias iria vencer por ter mais experiência em outras lutas, do outro lado havia um monstro louco para lutar. O combate começou como era de se esperar. Macias jogou alguns chutes potentes, mas em algum momento com certeza a besta o jogaria no chão, e foi isso que aconteceu. Macias tentou de tudo, até jogar cotoveladas na cabeça, na nuca, golpes estes que hoje são proibidos, mas na época eram permitidos. Contudo, deu para ver a força descomunal de Dan Severn ao jogar o adversário no solo com poderosos movimentos, como o suplex. Após cair no solo, Macias foi sufocado pelo peso de Severn em cima dele, piorando com um mata-leão extremamente apertado. Com a sua primeira vitória avassaladora nas regras do MMA, Dan venceu e convenceu o público com aqueles golpes, lembrado até hoje como um dos suplex mais potentes das lutas. O próximo adversário de Dan foi Marcus Benseth, um faixa preta duríssimo de karatê Shoryun-ryu, parecido com o do Ken e o Ryu do Street Fighter, que já tinha mostrado seu poder derrubando rapidamente seu oponente em lutas anteriores. Bassel foi jogador de futebol americano, conhecido por ser durão e um competidor cruel, mas do outro lado, Dan Severn estava ainda mais confiante para ter uma segunda luta de MMA dentro do UFC. No início da luta, Marcus jogou um chute poderoso, aonde Dan sentiu o golpe. Não querendo sofrer outro chute daqueles, Severn jogou o adversário no chão, pesou e fez tanta força que rapidamente o adversário foi derrotado.
Nas finais, Severn lutaria com o brasileiro campeão da organização, conhecido por sua durabilidade e finalizações que aplicava nos adversários. As chaves eram feitas pelo UFC para que os dois favoritos se enfrentassem apenas nas finais. Severn chamou a atenção até de Hélio Gracie, que por sua vasta experiência já sabia a dificuldade que seu pupilo iria enfrentar na luta. Esse combate dividiria o estilo de jiu-jitsu e vale-tudo da família Gracie antes e depois de ter enfrentado um gigante do wrestling dentro do octógono. Facilmente, Dan colocaria Royce para o solo, como era de se esperar. A partir dali, o trabalho de guarda dava início a uma verdadeira guerra, principalmente porque até então Royce não tinha enfrentado um wrestler tão forte na sua carreira. Surpreendentemente, a guarda de Royce era tão boa que Dan não conseguiu machucá-lo com a facilidade que ele esperava. Tudo isso durou 15 minutos de tentativas incessantes, deixando Gracie trabalhando por baixo o tempo inteiro, até que ele viu uma brecha no meio da luta, conseguindo finalizar o gigante com um triângulo. Essa foi uma vitória marcante na carreira da família Gracie dentro do MMA. Depois, ele lutaria com Frank Shamrock e se afastaria das lutas por anos. Severn disse que essa luta foi o divisor de águas tanto para os Gracie quanto para ele, que caso tivessem uma revanche, ele voltaria ainda mais forte e faminto por uma vitória. Meses depois, Severn retornaria ao UFC para mais um evento, tendo os holofotes voltados para a besta. O primeiro oponente dele seria Joe Charles, conhecido por já ter vencido um oponente com um armlock em apenas 14 segundos, além de ser tão grande quanto Dan Severn. Seu oponente tentou ir com tudo para cima, mas foi quedado e jogado contra as grades, sofrendo diversas joelhadas no rosto e no corpo durante a luta de solo. Víamos um Dan Severn ainda mais faminto e violento, querendo triturar o adversário a qualquer custo, culminando com uma finalização muito justa, apagando o oponente. Tempos depois, em uma final, o urso estaria esperando a besta, Oleg Taktarov. Ambos viriam de lutas duríssimas antes de se enfrentarem, e era assim que o vencedor seria coroado antigamente, com o último suspiro de energia e vontade. Nesta ocasião, ambos tinham mais experiência no MMA e a luta poderia ser decidida nos detalhes. Começando rapidamente com trocas de golpes no centro do cage, com Taktarov chutando até o momento que Severn conseguiu colocar as mãos nele no clinch. E ao cair, um susto, uma tentativa de finalização do adversário, mas não deu certo. Da mesma maneira de uma luta que já fizeram anteriormente, Severn consegue ficar por cima e machucá-lo com todos os golpes possíveis, fazendo o adversário sangrar e a luta ser interrompida em um momento para o árbitro checar a seriedade dos cortes. Quando o combate voltou, Taktarov parecia um pouco melhor trocando golpes em pé, mas isso não durou muito até a luta voltar para o solo e se tornar um inferno novamente para Taktarov. Quase meia hora de luta depois, ainda tiveram um tempo extra de 3 minutos para decidir quem seria o vencedor, o qual foi mais uma vez a besta Dan Severn.
você gostou do vídeo, deixe um like, comente o que você achou da época de ouro do UFC. E aqui, achamos que você vai gostar desses vídeos também, então dê uma olhada. Nos vemos amanhã, não se esqueça, na CFX.